Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Fábio Pereira, Paz seja convosco. Esse é o seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra. Bem amados, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, o vídeo que estaremos lançando é atendendo o pedido do nosso irmão Marco Félix. Ele solicitou nos comentários a exposição de um tema bem polêmico. E o tema que o nosso irmão solicita é a respeito de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filhos antes da queda, antes de pecarem? Pois bem, esse é o nosso objetivo, fazer uma breve exposição a respeito desse tema. Antes, eu quero lhe fazer um pedido. Quero pedir que você deixe o seu like, que você inscreva-se no canal e também ative o sino para receber as notificações dos demais vídeos a serem lançados. É muito fácil, deixe o seu like e assim você estará colaborando com o crescimento desse canal. Também compartilhe o canal com seus amigos, com seus contatos, para que mais vidas sejam abençoadas e edificadas através da palavra. Você já sabe como participar desse canal. Deixe o seu comentário fazendo o seu pedido, ou então nos envie um pequeno vídeo onde você faz o seu pedido e nós estaremos atendendo em nome de Jesus. Pois bem, amados, vamos à exposição do tema de hoje. Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? Sim ou não? É o que nós estaremos assistindo a partir de agora. Bem, meus amados irmãos, nós vamos à exposição do nosso tema em pauta. Daremos início fazendo a leitura de um texto sagrado, Gênesis, capítulo de número 4, verso 1, parte A. Estaremos usando aqui a versão Nova Tradução Linguagem de hoje. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Bem, amados, partindo dessa leitura bíblica, nós queremos dar início ao assunto em pauta e acreditamos que será bem interessante. Então vamos lá, daremos início com a seguinte pergunta: Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? Sabemos que esse tema é polêmico e causa divisão entre os estudiosos. Por isso, nós temos o grupo 1, defendem que sim, e também temos o grupo 2, que defendem que não. Agora, eu pergunto a você que me assiste, que me ouve neste momento, e você, qual a sua opinião? Tiveram ou não tiveram? Qual grupo você pertence? Aos que defendem sim ou aos que defendem não? Pois bem, amado, essa é a nossa proposta. Apresentar aos senhores nesse vídeo os dois pensamentos, as duas correntes, os dois grupos. No final estarei externando a minha opinião, meu entendimento a respeito do assunto e espero assim estar colaborando com os amados em nome de Jesus. Vamos lá. Primeiro, uma nota importante. Nós sabemos que Adão e Eva tiveram vários outros filhos, além de Caim, Abel e Sete. Agora, amados, a Bíblia prioriza em sua narrativa os personagens que tiveram alguma importância para a história que está sendo contada, que está sendo narrada. Isso quer dizer que entre Abel e Sete existe sim a possibilidade de Adão e Eva terem tido outros filhos, inclusive mulheres. Essa nota é muito importante que você guarde isso para a compreensão do assunto. Bem, vamos a algumas considerações. O certo é que a Bíblia não trata do assunto de forma específica, de forma clara. Com isso, nós podemos concluir o seguinte: primeiro, é um assunto que Deus não quis esclarecer. Segundo, é um assunto que não interfere na salvação de ninguém. Isso fique bem claro aqui que, dependendo de qual pensamento você defende, o outro não se caracteriza uma heresia e você não é um herege por isso.
Então aqui não é uma doutrina, é um assunto polêmico que não interfere na salvação de uma pessoa. Terceiro, é um assunto que não edifica e nem interfere na edificação da vida de um cristão. É um assunto polêmico que não traz uma edificação espiritual para a vida de ninguém, ok? Estas são as considerações que eu quero deixar aos senhores. Vamos agora conhecer os argumentos para os que defendem que não. Bem, a primeira argumentação é a narrativa bíblica. Observe, o capítulo 1 e 2 de Gênesis, não temos a menção de que Adão e Eva tiveram filhos. E no capítulo 3, nós já temos a descrição da queda, da entrada do pecado no mundo. Isso parece indicar que eles não tiveram filhos antes da entrada do pecado no mundo. Essa é a primeira argumentação, a narrativa bíblica para aqueles que defendem que não. A segunda argumentação é o pecado. Se eles tivessem um filho ou filhos antes da entrada do pecado no mundo, não haveria a transmissão da herança do pecado de Adão e Eva a esse filho. Ter um filho antes da queda do pecado parece contradizer textos como, por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 12 e 18, e também Romanos capítulo 3, verso de número 23. Aqui nós temos a segunda argumentação para aqueles que defendem que não. A terceira argumentação é a expulsão do jardim. O fim do capítulo 3 de Gênesis, que narra a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, parece demonstrar claramente que só havia os dois ali. Então nós temos aqui três argumentações muito precisas a respeito daqueles que defendem que não. Bem, amados, então nós chegamos à seguinte conclusão. Assim, Adão e Eva tinham sim a possibilidade de terem filhos antes da queda, porém, o relato bíblico parece apontar para o fato de que eles não tiveram filhos a não ser após a queda e a expulsão do jardim do Éden. Essa é a conclusão final que se tem para aqueles que defendem que não. Agora, vamos aos argumentos para os que defendem que sim. Primeiro argumento, a ordenância divina. Observe que Deus criou homem e mulher e lhes ordenou que se multiplicassem. Assim, fica evidente que eles poderiam ter filhos a partir daquele momento, pois eram fecundos e tinham a bênção de Deus para fazerem sexo e terem filhos. Confira Gênesis 1, versos 26, 27 e também o 28. A segunda argumentação é as dores de parto. Alguns usam Gênesis 3 e 16 para afirmar que a mulher já tinha tido filhos antes da queda do pecado, antes da entrada do pecado no mundo, afirmando que o texto menciona uma comparação das dores da gravidez e parto, antes e depois da queda. Eles se fundamentam exatamente na palavra multiplicarei as dores. O terceiro argumento é o tempo. E aí nós precisamos dizer aos senhores que não há com exatidão quanto tempo eles passaram no jardim antes da queda. Alguns estudiosos chegam a arriscar que eles viveram aproximadamente 4.000 anos no paraíso antes de pecarem. Para estes, aqui tem tempo suficiente para serem fecundos e povoarem a terra, conforme lemos o relato em Gênesis capítulo 4, versículos 14 a 17. Temos aqui três argumentações também muito fortes para aqueles que defendem que sim. E com isso chegamos à seguinte conclusão: os filhos de Adão e Eva antes da queda, apesar de nascerem sem pecado, vieram a pecar com a convivência com os pais caídos. Não herdaram o pecado original, é lógico, é claro, mas pecaram na prática, assim como os demais seres humanos, e dessa forma não contradiz o que Paulo narra. Esses filhos, sem dúvidas, também foram expulsos do jardim. A Bíblia, ao se referir ao casal, os trata como representantes de todos os seres humanos. Então aqui nós temos a conclusão, um resumo do argumento daqueles que defendem que sim. Bem, amados, conhecendo aí as duas
opiniões dos dois grupos, eu quero externar a minha opinião. E aí eu quero dizer aos senhores que, por se tratar de um assunto polêmico e não haver uma base bíblica clara e objetiva para ambos os lados, concluo concordando com o segundo grupo, o segundo pensamento. Particularmente, não vejo nenhum impedimento para Adão e Eva terem tido filhos antes da queda. Não podemos associar o nascimento dos filhos ao pecado. Se eles não tivessem pecado, não teriam filhos? Pense nisso. É uma pergunta bem interessante. A outra coisa é a ordem divina. A ordem divina era para serem fecundos e povoar a terra. Não vejo nenhuma dificuldade desses filhos, com a convivência, vierem a pecar também, e assim tornando-os pecadores, mesmo não herdando o pecado original. Essa é a minha opinião particular, o meu entendimento, até porque eu entendo que eles deveriam povoar por ser uma ordem divina. Bem, amados, eu espero aí ter colaborado com os irmãos, ter correspondido à expectativa do nosso professor, mestre Marcos Félix. Que Deus em Cristo nos abençoe.